tenho uma relação muito próxima com a literatura, né? Sempre gostei muito de ler, sou professor de literatura, então eu vejo a literatura com muito respeito, com muita admiração. A gente até chegou a comentar, né, sobre aquilo que gostamos em literatura e aquilo que reconhecemos como bom em literatura. Eu também vejo assim, existem autores que a mim são prediletos, mas eu consigo reconhecer a qualidade, né, da literatura como arte mesmo, o que envolve às vezes até propostas estéticas que fogem um pouco daquilo que eu realmente gosto. Em relação ao leitor, existem alguns autores que realmente me tocam e que acabam reverberando naquilo que eu escrevo. Eu citaria nominalmente Graciliano Ramos, que é uma das grandes influências, né, da literatura brasileira como um todo e a minha em específico. Gosto muito também do Rubem Fonseca, talvez o maior escritor vivo que tenhamos hoje. E existem dois americanos que também eu gosto, que acabam de certa forma me influenciando, que é o Raymond Carver e o Cormac McCarthy. São dois autores que me tocam bem profundamente. O fato é que o destino de todo grande leitor, todo leitor aficionado por literatura, vai acabar em algum momento ou outro procurando escrever. Eu tenho comigo uma ideia muito específica sobre produzir literatura. Existem histórias que só você é capaz de contar. Histórias que trazem ali seu mundo, sua visão de universo, suas experiências, sua relação mesmo com a literatura. Então você soma a sua vivência com as suas influências literárias e desse caldo acaba nascendo a sua literatura. Foi exatamente o que aconteceu com o Receita para se Fazer um Monstro. O pano de fundo mesmo do livro é refletir sobre a maldade, sobre essa maldade onde estamos inseridos atualmente e tentar buscar uma explicação, ou pelo menos uma análise do porquê dela. E, naturalmente, a ideia de voltar à infância é procurar essa raiz, essa explicação para algumas maldades já adultas que conhecemos. E aí nós encontramos essa criança que tem essa característica de crueldade, de ruindade mesmo, em relação aos outros meninos, aos animais, às mulheres, e às suas próprias brincadeiras, e assim sucessivamente. Esse personagem, portanto, para ele ter verossimilhança, era necessário que a linguagem dele fosse uma linguagem muito específica. E daí a secura interna desse personagem deveria ser refletida através da secura da sua própria linguagem. Por isso que o livro tem esse cuidado mesmo. As frases são frases curtas, muitas vezes as frases são quebradas no meio, né, na sua sintaxe, porque ele é um sujeito ou personagem sem freios. Então a frase teria que ser impactante. E às vezes ele quebra outros garotos. Então a frase teria que quebrar também outros garotos. Uma coisa que é bem perceptível no livro é a ausência da vírgula. Quando o personagem fala no discurso direto, não há vírgula. Exatamente porque o ímpeto de maldade é tão grande que qualquer pausa, qualquer vírgula viria a comprometer a própria natureza do personagem, que é essa natureza direta e crua. De fato, o Prêmio Sesc deve ser sempre louvado, porque é uma grande, mas uma grande iniciativa mesmo, principalmente para autores que estão fora do eixo, do chamado, famigerado eixo Rio-São Paulo, e também autores que estão no início da sua carreira, porque ele dá essa visibilidade, que é aquilo que quem produz arte, no final das contas, quer, né? Que sua arte acabe chegando a determinados públicos, extrapole aquele ambiente até certo ponto, resumido geograficamente, da sua produção. Então, de cara, o Prêmio Sesc dá essa possibilidade de você sair viajando, apresentando a obra, conhecendo pessoas, debatendo sobre literatura, além de ser publicado por uma grande editora, a editora Record, que distribui seu livro pelo Brasil inteiro. Por isso que é uma iniciativa que deve ser louvada. E, sobretudo, porque a literatura é uma arte bem democrática. Ela independe totalmente de uma questão regional ou de qualquer outro tipo de questão. Como alguém já disse, basicamente você precisa de caneta e papel para produzir literatura. E da região de onde eu venho, Garanhuns, Pernambuco e Pernambuco como um todo, eu tenho o privilégio de nascer num estado que tem essa tradição literária fortíssima. Se a gente fizer, por exemplo, o recorte da poesia, nós temos em Pernambuco Manoel Bandeira,
João Cabral do Melo Neto, Joaquim Cardoso. Na prosa, nós temos, por exemplo, Osman Limes, Raimundo Carreiro e o Ariano Suassuna, que embora seja paraibano, radicado em Pernambuco durante praticamente toda a vida. Então é um estado riquíssimo literariamente. Você ter a oportunidade de representá-lo para além das suas fronteiras no Brasil inteiro via Prêmio Sesc é algo que me deixa muito animado. Esse livro, ele, embora tenha ganhado o prêmio no ano passado, tenha sido publicado em 2016, era um livro que já estava pronto, então apenas participou do concurso, venceu e teve a sua divulgação. Mas para 2018 já tem um livro bem encaminhado no gatilho, chamado A Cobrança. É um livro que fala sobre um jogador de futebol que vai estar na final da Copa do Mundo 2018. E ele vai cobrar o último pênalti da final. E aí a grande decisão que ele vai tomar é se converte o pênalti e a disputa continua, ou se ele encontra ali uma chance de se vingar do Brasil, de se vingar de todas as mazelas que o Brasil produz perdendo o pênalti. E isso é um mote para refletir exatamente sobre o país que nós temos, o que esse país nega aos seus filhos, mas também a possibilidade de vingança.